Olá, eu sou o pastor Carlos Vitor, seja bem-vindo ao nosso canal Personagens da Bíblia. Mas antes, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Nós vamos falar sobre a vida de Arão. Arão foi o primeiro líder dos sacerdotes hebreus. Ele era filho de Anrão e Joquebede, irmão de Moisés e Miriam. Arão era 3 anos mais velho que Moisés e provavelmente mais novo que Miriam. O nome Arão tem origem no hebraico Aaron, significa montanhês. Por extensão também é atribuído o significado de o elevado, o exaltado. A história de Arão está registrada na Bíblia a partir do livro de Êxodo e estende-se até o livro de Deuteronômio. Ele aparece pela primeira vez no texto bíblico quando Moisés é comissionado a ir ao Egito a fim de libertar o povo hebreu. Tornou-se escolhido por Deus como porta-voz de Moisés, que teria problemas de dicção, de acordo com a tradição, e serviu como orador junto do faraó, nas diligências que permitiram a realização do êxodo e da libertação do povo hebreu do Egito em direção à terra prometida. Seus 2 primeiros filhos morreram perante o altar do Senhor. Arão e seus 4 filhos foram escolhidos por Deus para exercerem o ofício sacerdotal, mas Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, o que não lhes foi ordenado, e foram consumidos pelo fogo. Como Nadab e Abiú morreram sem filhos, a função sacerdotal passou para Eleazar e Itamar. Arão esteve no Egito durante os 40 anos em que Moisés ficou ausente, até que recebeu uma ordem do Senhor para encontrar Moisés na montanha de Deus, isto é, no Monte Sinai. Moisés instruiu Arão acerca da tarefa que eles realizariam. Juntos, eles se reapresentaram à comunidade dos hebreus lá no Egito e informaram ao povo o que Deus iria fazer. Com Moisés, Arão realizou milagres na presença de Faraó. Tais milagres indicavam que eles estavam ali autorizados pelo Deus Todo-Poderoso. Em um desses milagres, lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e a vara tornou-se em serpente. Após o povo de Israel ter saído do Egito, Arão aparece novamente no episódio em que os amalequitas atacaram os hebreus. Nessa ocasião, juntamente com Ur, ele sustentou as mãos de Moisés, erguidas até que os israelitas vencessem a batalha. Quando chegaram ao Monte Sinai, com todo o povo de Israel, Arão esteve entre aqueles que receberam permissão de se aproximarem da presença do Senhor. No entanto, apenas Moisés pôde se aproximar ainda mais, enquanto os demais contemplaram a glória do Senhor de longe. Quando Moisés permaneceu sozinho no monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, Arão foi nomeado como líder interino dos israelitas. Como líder, e mesmo depois de ter contemplado a glória do Senhor, ele não resistiu à pressão popular e permitiu que o povo de Israel voltasse à idolatria. Eles formaram um bezerro de ouro para servir como um tipo de Deus para o povo de Israel, pois achavam que Moisés havia morrido no Monte Sinai. Arão até tentou negar sua participação naquela atitude pecaminosa, dizendo, como está escrito em Êxodo 32, versículo 23 e 24, e eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-no, e lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Disse Arão, como se não tivesse culpa no ocorrido.
Quando teve a responsabilidade de liderar o povo, Arão não se mostrou um líder firme e sensato, mas alguém com um caráter fraco e volúvel. Mais tarde, Arão esteve junto com Miriam numa oposição a Moisés, motivada por ciúmes. Naquela ocasião, Miriam foi castigada, ficando alguns dias leprosa. Arão foi a pessoa escolhida por Deus para estabelecer o sacerdócio hebreu. Ele ocupou o cargo de sumo sacerdote, isto é, líder dos sacerdotes, e recebeu vestimentas especiais, segundo o relato de Êxodo 39. Houve também uma cerimônia solene presidida por Moisés. Ele tinha a responsabilidade de representar o povo perante Deus, intercedendo por ele e oferecendo os sacrifícios necessários. O sacerdócio hebreu, que começou com Arão, durou até o ano 70 depois de Cristo, ocasião em que o templo foi destruído. Certa vez, Coré, Datã e Abirã lideraram uma revolta contra Moisés e Arão, mas Deus enviou uma praga para atestar a legitimidade da autoridade exercida pelos dois irmãos. Na ocasião, Arão foi para o meio da congregação e fez a expiação pelo povo, e a praga cessou. Também, para provar de uma vez por todas que ele era o sumo sacerdote autorizado por Deus, a sua vara foi a única que floresceu dentre as diferentes varas dos líderes de Israel. Essa mesma vara foi colocada dentro da Arca da Aliança e conservada junto com as tábuas da lei e o vaso com o maná. Assim como Moisés, Arão também foi impedido de entrar na terra prometida. Ele morreu ali mesmo, no cume do monte Or, que fica nos limites da tribo dos Edomitas, próximo à cidade de Petra. Atualmente é chamado de Monte de Arão, no território da Jordânia. Arão, Eleazar seu filho e Moisés subiram ao monte Or. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram e toda a comunidade soube que Arão tinha morrido. Todos prantearam por ele durante 30 dias. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no monte Or. No primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois que os israelitas saíram do Egito. Amados, o que a vida de Arão significa para nós nos dias de hoje? Um homem privilegiado, que foi separado por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote no tabernáculo santo de Deus. Arão era um homem falho, é verdade, mas ele foi escolhido por Deus, e apesar das suas fragilidades, Deus o escolheu para a sua obra, e assim tem sido até os dias de hoje. Apesar de eu e você sermos pessoas falhas, Deus continua nos escolhendo para o serviço do seu reino. Que Deus te abençoe e até a próxima.